Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Marcos. Como é que você vai, Ariane? Tudo bem com você? Obrigado pelo convite. Tudo bem, professor? Gostaria de aproveitar esses minutinhos iniciais que as pessoas ainda estão chegando por aqui para fazer alguns agradecimentos e algumas introduções. Esse é mais um encontro que a gente está fazendo na terceira subseção do projeto OAB com você. A gente já vai chegando na marca dos 30 encontros desde que começou o isolamento. Foi a maneira da Comissão de Ensino Jurídico manter as atividades e a contribuição da nossa subseção, contato com os nossos advogados e advogadas. Então, eu gostaria de começar fazendo um agradecimento a essa equipe, principalmente a pessoa do professor, do nosso presidente Marcos, que é um grande entusiasta e apoiador das nossas atividades. E hoje a gente está tendo a alegria de trazer o senhor para cá, que é uma coisa que seria muito mais difícil presencialmente, então é uma oportunidade que esse cenário é, nos proporcionou, apesar de toda essa diversidade. Gostaria de registrar a presença de alguns advogados aqui, uns colegas, o Arthur já vem chegando. Aproveitando também para apresentar o professor Marcos, que é doutor em Direito, professor da UFAL, do SESMAC, autor de várias obras, um grande jurista da nossa região, que muito nos engrandece, né, nesses quilômetros. Tantas lives eu tenho assistido do senhor, tanto material que você tem produzido, é um grande orgulho para nós a sua produção. E para quem caiu aqui de paraquedas, antes de passar a palavra para o professor Marcos, a gente vai falar hoje sobre bens e personalidade digitais. E para quem ainda não sabe exatamente sobre o que a gente vai falar, a gente vai pensar hoje na nossa experiência online. Né? A nossa vida, que costumava ser analógica de uma maneira integral, hoje talvez seja muito mais digital do que analógica. E essa nossa existência, ela traz uma série de consequências jurídicas, que vão desde a ordem extrapatrimonial até a ordem patrimonial, desde a nossa existência, a manifestação da nossa identidade. E aí, por isso que a gente vai falar de personalidade, porque a gente vai repensar privacidade na internet, uma autodeterminação informativa, a memória que a gente causa nas pessoas e que a gente também armazena delas, até a nossa própria postura patrimonial, porque nós fazemos parte de uma cadeia econômica muito rentável, que é a economia de dados. Nós somos consumidores online, então nós adquirimos bens dessa natureza o tempo inteiro, como, por exemplo, nossas milhas aéreas, nossos e-books, nossos produtos digitais, que muitas vezes nós não temos aquela percepção dos termos reais que são tratados naquela aquisição. Muitas pessoas que adquirem esses serviços acham que estão adquirindo a propriedade, quando que, na verdade, muitos desses contratos, eles são personalíssimos e ali se encerram basicamente num direito de uso e não de propriedade. E dependendo da vida que você leva, isso pode ser um patrimônio muito considerável que acaba não entrando de verdade dentro da sua esfera patrimonial. Então, num evento, por exemplo, de partilha, seja por um inventário ou por uma dissolução conjugal, você vai ter que se deparar ou não com esses bens. Então, também é importante que o advogado conheça a natureza desses ativos, né, para também poder, de repente, num divórcio, você acaba deixando de lado um patrimônio que às vezes era muito de interesse, né, daquela pessoa, porque você não tem expertise nessa área. Então, é muito importante que a gente se atualize nesse aspecto. A gente ainda vai ter algumas situações que são híbridas, nas quais a gente não vai identificar se é um direito extrapatrimonial em absoluto, ou se são patrimoniais e extrapatrimoniais, quando a gente vai pensar, por exemplo, em contas do YouTube que são monetizadas e que às vezes é um conteúdo que você produz, né, da expressão do seu próprio ser ali, e aquilo se torna consumível. Então, nossa conversa hoje é sobre isso, e já aproveito para não gastar nossos minutos aqui, me prolongando, e passar a palavra
para o Dr. Marcos, para que ele se apresente e faça seus comentários iniciais. Já aproveite e pegar o gancho aí na personalidade digital. Perfeito. Eu acho que primeiro eu tenho que dar os parabéns pelo projeto, tá? Você tem razão. A gente conseguiu reunir várias pessoas que, por distância física, por uma série de compromissos, não estariam presentes numa segunda-feira nesse horário para conversar. Quero dar as boas-vindas a quem está assistindo a gente aqui, alguns amigos queridos, eu estou vendo aqui pelos nomes, e você fez uma excelente introdução. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar é o seguinte: a tecnologia entrou nas nossas vidas, ela veio para ficar, a gente cada vez utiliza mais ferramentas tecnológicas, e como qualquer relação humana, quer seja analógica, quer seja digital, a gente precisa de normas jurídicas para a gente pautar quando houver litígio, quando a gente tiver algum conflito de interesses. Só que o que acaba acontecendo é que a ausência legislativa nessa área é tão grande, tá? Que nesse vácuo legislativo, os grandes fornecedores de serviço, e aqui eu estou falando de plataformas, de provedores de aplicação, é que fazem. Eles fazem verdadeiros códigos privados, a legislação que a gente chama de soft law, são os termos de uso, e acabam impondo isso a gente, tá? E aí o que acaba acontecendo? Os estudos na área de direito e tecnologia vêm crescendo cada vez mais. Você falou de tecnologia, você falou de personalidade. Vamos tentar juntar as duas coisas e parar para convidar as pessoas para pensar o seguinte: nesses 3 meses que você está em casa, quantas vezes você escreveu o nome completo das pessoas com quem você conversou no Instagram, ou você conversou no WhatsApp? A resposta é provavelmente nenhuma. Mas você várias vezes vai marcar a pessoa na foto e você digita ali o nome da pessoa, ou melhor, o nome do perfil da pessoa. Então a gente tem um nome na nossa certidão de nascimento, e a gente, no mundo virtual, escolhe outro nome para a gente poder se relacionar com as outras pessoas. E tem gente que tem múltiplos perfis. Tem um perfil pessoal, tem um perfil profissional, tem mais de um perfil profissional, tem perfil para bisbilhotar a vida dos outros, tem perfil que a pessoa aparece. E por que isso é importante? Porque a gente, enquanto operador do direito, a gente tem que se preparar para essa nova realidade. Falando de personalidade, qual é o principal desafio? É saber se a gente pode cindir. A gente pode separar a nossa personalidade analógica da personalidade do mundo virtual. Por que eu estou colocando isso? Porque existem alguns jogos onde você constrói um avatar, onde você constrói um personagem que é customizado de acordo com seus interesses, e ele pode, sinceramente, ser completamente diferente do que você é no mundo real. Tá? E aí o que acontece? Esses avatares bem podem se relacionar com outros avatares no mundo. Para todos os efeitos, o que eu tenho é alguém que abre uma conta num jogo online, ou então num jogo que você compra, com seu CPF, com seu nome no mundo físico, e ele assumir um personagem. Mas para assumir o personagem, você vai ter que fazer pagamentos. Isso vai acontecer ou com moeda virtual, ou com pressão de dinheiro real em créditos que você vai utilizar no jogo. E assim como algumas pessoas têm problema com jogos de azar, há quem hoje passe a ter vício e tenha problemas com jogos eletrônicos. Isso é uma coisa importante para a gente conversar. Mas, Ariana, acho que não é o único problema de qualidade. Hoje o que me interessa estudar é o que vai acontecer nos próximos com a inteligência artificial. Então, hoje, de inteligência artificial, uma aplicação de inteligência artificial, basicamente é um programa, na maneira como a maioria das pessoas enxerga ele. A gente tem vários níveis de inteligência artificial, vamos ficar aqui. Então, o que vai acontecer é que alguém vai produzir um programa que vai aprender pela sua utilização. Quanto mais a gente utilizar o programa, quanto mais a gente alimentar ele de dados, melhor ele vai ficar, mais refinado ele vai ficar. E ele vai começar a tomar decisões que, se no início podiam ser vistas pela pessoa que criou o programa, com o passar do tempo, nenhum criador vai conseguir entender como é que esse vai ser o resultado, que a criatura dele vai chegar. Por quê? Porque E esses o aplicativos resultado têm... que a inteligência artificial vai chegar, vários, tá? Depende, basicamente, do que você está indo de informação. Então, a fonte de dados vai dizer como é que ele vai tratar disso. Aí a pergunta é a E seguinte: se muitas eu tenho um vezes isso criador e faz com que eles criatura, criem vieses. sim, e São sempre alimentados com ou com o mesmo tipo de dado. discriminações, porque o que acontece? Se ele vai aprender com as nossas experiências, se ele vai aprender com o que a gente alimenta ele, o programa, o que é certo, o que é errado, o que é justo, a não ser que você ensine isso a ele. Se você não ensinar isso a ele, a
tendência é que ele utilize o que a maioria vai fazer. Então, as experiências que a gente teve com inteligência artificial, por exemplo, no Twitter, criaram personalidades racistas, personalidades misóginas, justamente porque isso refletia a grande maioria do que a gente encontra nas redes sociais. Tá? Não sei se você está me ouvindo, deu uma travada aqui. Ainda está me ouvindo? Eu tô lhe ouvindo, o senhor tá travado, mas eu tô lhe ouvindo ainda. Eu gostaria de aproveitar para registrar algumas entradas aqui. A gente está recebendo Eu vários sou advogados da casa. discriminado. Gostaria de registrar. Boa noite a todos. Não sei se você está bem. Pronto. Melhorou agora, não foi? Vê se eu voltei. Não. Foi, eu acho que sim. Se tiver alguma coisa, me faz um sinal para poder a gente não prejudicar Tá certo. o raciocínio. Então, resumindo, o que é que eu falava para vocês em relação à personalidade? Que eu acho que você colocou para a gente começar a ponderar. A principal dificuldade vai entender as aplicações de inteligência artificial como um objeto, um computador, como é o seu celular, ou se eu posso estar tem uma personalidade jurídica como eu faço com a sociedade. Porque eu tenho patrimônio próprio, eu posso ter um nome diferente e posso ter decisões que são diferentes. Hoje, o tratado como se coisa fosse. Mas as discussões começam envolvendo carros e computadores e estão migrando para outras áreas. Tá? Por exemplo, há quem fale de uma discriminação em relação a seguros, em relação a plano de saúde, em relação a escolhas sobre com quem contratar na área de consumo, por exemplo. A gente tem algumas empresas grandes do setor sendo processadas no Ministério da Justiça porque utilizam aplicativos de geolocalização. Então, se você estiver em Palmeiras ou estiver em Maceió, e já para o meu congresso, e a gente for pesquisar no mesmo dia, saindo do mesmo aeroporto, para ir ao destino, provavelmente nós vamos receber preços diferentes de passagem, porque nós estamos usando o site da empresa de Lorentes. Será que isso faz sentido? Tá? Será que isso está de acordo com o consumidor? As empresas que estão fazendo essa prática foram multadas, multas pesadíssimas, justamente por se entender que não há justificativa razoável para esse tipo de discriminação e para essa elevação, de momento quando isso é velado, quando isso não é feito de modo transparente. O pessoal que está assistindo a gente pode fazer um teste. Consultar o mesmo site do seu celular, do seu tablet, do seu computador. Não se assuste se você encontrar valores diferentes para o mesmo serviço que você está contratando naquele momento. Porque vai depender da programação que foi feita, entendeu? Uma coisa me chamou a atenção na fala do senhor em relação à inteligência artificial. Várias questões nos cercam. Primeiro, que essas decisões muitas vezes não passam pela revisão humana. Então, a gente jogou para os robôs, para os algoritmos, o critério da justiça, como se eles não fossem também programados com vieses, e a gente retira também a capacidade de ter uma revisão, e aquilo ali já se torna um fato concretizado. Em relação aos carros autônomos, Vocês estão me ouvindo? Me escutam? Alô? Consegue me ouvir? Vocês me escutam? Estão escutando? Acho que ele vai voltar. Ok. Ok. Obrigada. Deixa eu ver se ele volta. Voltou. Será que agora vai, se a internet ajudar? Acho que voltou?
a gente continua a nossa conversa. Eu tinha parado de falar sobre... Voltei. Eu tinha parado de falar sobre personalidade, estava falando sobre discriminação de preço. Quando você começou a falar, travou. Eu tive que sair. Aí eu não consegui pegar desse ponto. Eu tinha começado a puxar o assunto. Ainda me escuta? Estou ouvindo bem. Em relação à revisão, porque muitas vezes esses algoritmos eles são tratados como se eles pudessem ser neutros e são enxergados como pessoas, institutos de justiça, como se eles não fossem programados também com vieses, e se retira a condição de revisão humana, sacramentando ali uma situação jurídica injusta. E em relação aos carros autônomos também, eu sempre me pergunto de quem vai ser a responsabilidade para a falha, né? No caso do acidente. Vai ser de quem programou, do dono do carro, porque as coisas geralmente perecem para o dono, né? Mas nesse caso que ele não tem a gerência, não foi ele que programou. E aí a gente cria as coisas e não diz exatamente de quem é a responsabilidade sobre aquela inovação. E aí gera uma situação muito insegura para todos. Vamos começar daí. Tá? Acho que a responsabilidade civil hoje tem instrumentos para isso. Vamos imaginar que eu comprei um carro, fui na concessionária, ele vai para qualquer lugar sozinho, precisa dirigir. Eu coloco lá um endereço no meu navegador e ele vai para algum lugar e no caminho acontece um acidente. Tá? Então significa dizer que aquele mercado de consumo e não tem a segurança que dele se espera. Eu estou falando de defeito, eu estou falando do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, e a responsabilidade não é da concessionária, porque eu tenho como identificar o fabricante. Então, eu vou identificar o fabricante. Mas vamos imaginar que eu tenho um fabricante do carro e eu tenho um fabricante do software. E o problema foi no software. Ou o problema não foi nem no software, foi no sensor que você coloca na frente, do que é comprado por uma terceira pessoa. Para o consumidor, isso vai ser irrelevante. A gente vai ter aqui uma cadeia de fornecimento, todos eles são solidários. A gente pode demandar qualquer um deles. Aquele que foi demandado e teve que pagar uma indenização ao consumidor pode regressar contra os demais, se assim for o caso. E tem elementos você disse que estabeleceu o nexo causal. Vou colocar outro exemplo que poucas pessoas estão... É o exemplo da utilização de robôs. Porque o que é que acontece? Eu preciso ter, ao construir o robô, eu preciso ter alguém para instalar o robô no local onde ele vai fazer a cirurgia. Eu preciso de um... No dia da cirurgia, pode acontecer, a pessoa não... não teve o tratamento aprofundado para poder resolver uma intercorrência durante a cirurgia. Você dá um comando para o robô, assim como eu falo aqui, às vezes demora para a pessoa ouvir um ou dois, viu uma transmissão ao vivo na televisão, que o jornalista faz uma pergunta e se espera quem está lá responder a ele. Esse atraso, esse delay, também acontece no uso dos robôs. Então, o que é que pode acontecer? Eu sou médico, dou um comando para o robô e outro acontecer o efeito entre a conduta e o dano, mas o difícil aqui é a prova disso. E nessas circunstâncias, ter uma prova porque o consumidor tem conhecimento técnico para isso. Você vai ficar impressionada se você for ver os cursos de cirurgia. Vários desses cursos são feitos em um final de semana, poucas horas, recebe o certificado para operar o robô. E ele vai ter problemas na prática. Então, isso eu acho uma situação que não tem regulamentação e é algo que precisa ser analisado com muito cuidado. Tem uma situação que eu também acho interessante, que tem a ver com essa pauta da personalidade digital, quando a gente vai pensar na experiência online das crianças.
quando a gente pensa em sharing, quando a gente pensa nessa vivência que eles têm tão precocemente e muitas vezes não iniciada ou proporcionada por eles próprios, e sim por seus pais, que acabam muitas vezes infringindo ali os limites que a sua condição de pai lhe permite. Eu acho que a gente pode pensar primeiro no seguinte: a gente tem uma construção que começou na década de 80 de considerar a criança e adolescente como sujeito de direito, não como objeto. E a gente nasce com direitos que pertencem a nós mesmos. Os nossos pais não podem exercê-los no nosso lugar. Eles podem, no máximo, nos representar ou nos assistir, dependendo da situação específica. Tá? Muitos pais confundem a necessidade de sustento, a dependência. Se a gente for pegar a imagem dos filhos e o abuso de crianças e adolescentes na rede social, vem crescendo. A gente demorou para se conscientizar em relação à violência doméstica. A gente se refere à utilização de tecnologia por Imagine crianças do YouTube que são super famosas, que conseguem monetizar a sua utilização e às vezes ganham mais do que os próprios pais. E aqui a gente tem um conflito entre a superexposição da criança e a necessidade de sustento da família num uma completa inversão de valores em relação a isso. Agora a gente tem algumas balizas para isso. A razão que, eventualmente, essas crianças causarem riscos aqui, Ariana, é do bullying, tá? Do bullying entre grupos de coleguinhas. Travou para mim. Interessante a gente analisar. São situações de divulgação autorizada de imagem, tá? Eu vi, cortando bastante. Tá sim. Tá? Mas Ó, eu peguei outra a coisa parte do bullying. é a discussão envolvendo exposição de conteúdo sexual dessas pessoas. Isso acaba acontecendo. A gente tem, aí já passando para os adolescentes, divulgação de imagens entre namorados e namoradas com uma expectativa de cidade e no final do relacionamento, divulgação dessas imagens, tá? E aí a gente tem a filme aí da pornografia de vingança que essa a ser tipificada penalmente, mas ainda precisa de uma regulação em relação e não há mecanismo para permitir, por exemplo, o cumprimento de uma ordem judicial para se apagar. Eu acho que isso é uma situação que, no futuro, começar a pensar em ação dos próprios provedores. Hoje isso não existe. Hoje o máximo abertas é uma notificação ao provedor para que o provedor retire o conteúdo desde a gente consiga indicar a localização daquele real na internet. Mas veja, a gente está discutindo isso tudo para desindexar sem um marco regulatório. A gente não tem LGPD em vigor ainda. Então, imagine que a gente vai conseguir o LGPD finalmente entrar em vigor. Espero que ainda esse ano, se o Congresso revogar a medida provisória. Caso contrário, a gente vai esperar mais um pouquinho, mas maio chega daqui a gente vai conseguir aplicar aí a LGPD e facilitar a nossa vida. Mas essa questão das fotos, não só as que são de cunho íntimo, mas as nossas próprias fotos, né? Ela tem uma relação, por exemplo, a gente vivia uma experiência e essa experiência finalizava e as pessoas tinham aquela vivência e pronto. Hoje a gente registra e a gente acaba também se vendo refém dessa nossa condição de registrar, porque as situações, as relações se desfazem e aquela situação continua existindo dentro de um ambiente. E aí, qual a sua legitimidade para retirar aquele material, exigir que alguém de outro lugar retire apenas pelo seu incômodo de não estar mais vivendo aquela situação? Ou muitas vezes sendo vítima de um abuso de direito daquela pessoa
que está usando daquele material para lhe provocar, para causar danos nas suas novas relações. Então, a gente sempre se preocupa muito com a foto íntima, né? Mas as fotos, em geral, elas também são um fator de preocupação para essa nossa experiência online. A internet não esquece, né? A gente vai tem que levar em consideração está numa época do mundo que tudo se acumula, que a informação é indexada a qualquer momento. Você da gente para uma discussão que traz o direito ao esquecimento. Muitas vezes as pessoas acham que a seu respeito, que apagar porque não é conveniente. Nem sempre. Pode ser uma informação verdadeira, mas ela era verdadeira há 10 anos atrás, ela era verdadeira em outro contexto. E o tempo foi. Aí vem a discussão se aquela informação contém em si um conteúdo que é público ou um conteúdo de interesse particular. Porque isso pode demandar maior ou menor intervenção do Estado, ou uma solicitação daquela informação, ou uma solicitação de retirada. A gente pode desindexar, a gente pode pedir para apagar, a gente pode pedir para corrigir uma informação incorreta a nosso respeito. E veja qual é o mercado de trabalho que a gente vai ter aí para os advogados. Quantas novas atividades a gente vai ter aí, quantos pedidos a gente pode desenvolver para poder proteger melhor os interesses dos nossos clientes. A internet hoje não está ajudando a gente, né? Tá difícil aqui, tá travando bastante. Tá travando só. Ó, pessoal, quem for tendo alguma dúvida aí ao longo da nossa conversa, vá registrando nos comentários que eu vou observando aqui para passar para o professor. Eu acho que aproveitando essa questão dos perfis e das fotos, a gente poderia pensar nessa existência híbrida de pessoas dentro de perfis, por exemplo. Muitos casais fazem isso e acabam ignorando que aquele perfil em si, ele é uma entidade que vai praticar atos numa vida pública. E você não tendo a condição de identificar a pessoa especificamente que pratica aqueles atos, ou você partilhando sua senha, por exemplo, pode ficar vulnerável a situações de abuso de direito de uma pessoa que fez isso durante o uso da sua identidade ali. Ou até mesmo quando você desfaz, às vezes, uma relação dessa, a quem pertence esse perfil, por exemplo. Aí. Quem cria o perfil define a senha e, por contrato, se torna responsável. Não impõe a senha para a esposa, para a filha. Uma coisa ilícita acontecer no perfil, a pessoa vai assumir a responsabilidade. Marcos, olha, o perfil é meu e da minha, meu namorado. Bom, o perfil. Um dos dois informou um e-mail. Talvez até tenha informado o endereço físico, tenha informado um telefone para resgatar a conta. Então, você consegue, fazendo a prova no caso concreto, descobrir quem é o verdadeiro responsável por aquele tipo de circunstância. E o que é interessante, às vezes, é que as pessoas abrem perfis e não prestam que as redes sociais dão a possibilidade de você fazer algo pessoal ou algo comercial. E as pessoas, às vezes, misturam isso. E na sua conta pessoal, vendem produtos, na sua conta comercial, postam fotos da sua intimidade. E não há uma separação clara em torno disso, como a gente esperaria acontecer. Acho que com a conscientização das pessoas, com o passar do tempo, isso vai melhorar. Mas o que acaba acontecendo é que num momento disso como a gente está vivendo, as pessoas pegam o que já tem e seu tesouro são seus contatos, seu tesouro são sua base de amigos que você tem nas redes sociais e você passa a empreender dentro de sua pessoa natural. E isso complica, tá? Porque, por exemplo, nem sempre é fácil você separar quando você está falando profissionalmente, está falando pessoalmente. Imagina, por exemplo, um jornalista, aqueles que estão apresentando quando ele vai para uma conta no Twitter, quando ele vai para uma conta no Instagram e ele publica alguma coisa, quem está falando, lista ou cidadão, ou a pessoa natural, tá? Por isso que eles têm códigos tão restritos em relação à divulgação de espaços públicos que sejam em redes sociais. E isso vem acontecendo, tem uma discussão interessante, Ariana, você deve ter acompanhado em relação às recomendações
recomendações do CNJ em relação a magistrados e a utilização de redes sociais por magistrados, tá? Com uma regulamentação bem dura, bem rigorosa em relação a isso, justamente para, de alguma forma, delimitar isso. Só que surge outro problema. Surge o problema Porque acaba da havendo uma liberdade de confusão, expressão. né, do cargo da pessoa, da vida E, pessoal, e acaba descaracterizando as instituições. Por isso que a veja, nossa privacidade é tão restrita também. perfeito. Tem uma coisa interessante nesse assunto, que é o que eu chamo de privacidade numa dimensão decisional. Veja, você publica alguma coisa que aconteceu com você. E qualquer um se acha no direito de entrar naquela postagem e falar absurdos em relação àquilo que você postou. Sem ele conhecer, sem nenhuma autorização prévia, tá? Apenas quem encontrou aquela informação ali. Parece que as pessoas não têm mais direito a ter uma opinião diferente da sua. Parece que as escolhas das pessoas têm que ser as mesmas, têm que ser uniformes. Então, alguém decidiu casar, o outro decidiu viver em união estável, o terceiro resolveu construir uma família monoparental, ou partir para a produção independente. E aí as outras pessoas começam a julgar e a decidir o que vai acontecer com a vida das pessoas. Em matéria de personalidade no mundo virtual, hoje discussões envolvendo a cultura do cancelamento, eu acho que estão em grande evidência. Então, o que acaba acontecendo? É um linchamento Será que dá para virtual, né? você... Será que dá para você linchar uma pessoa por conta de uma conduta que ela fez, achar que de repente não pode mais participar daquela rede social, de repente fazer uma campanha contra a pessoa para poder acabar com a conta dela, tá? Será que você é perfeito, que você não erra? Será que você não consegue conviver com uma pessoa que pensa diferente de você e não consegue exercer um pouquinho de tolerância? Marcos, você está acabando com a minha liberdade de expressão, mas não tem nenhum direito absoluto. E mesmo a liberdade de expressão podem ser já consequências negativas para o outro e você ser responsabilizado por conta disso. Eu acho O que a exercício de dificuldade direitos aqui é de precisa ser você encontrar o proporcional. limite. Isso. Encontrar sim, se você encontra o limite, ótimo. Mas sabe qual é o problema do limite, Ariane? É que a gente só descobre que a gente ultrapassou ele depois que ultrapassa. Na hora que você está falando, na hora que você está discutindo, você não percebe isso. Porque você analisar limite em abstrato. Você só consegue analisar o limite no caso concreto. Daqui que vem a dificuldade. E é engraçado que a internet se transforma num grande tribunal, onde as pessoas se tornam juízes e o pouco que sabem, né, aquela camada mais superficial que elas conhecem da vida da outra pessoa é suficiente para elas fundamentarem seus vereditos mais cruéis possíveis. E isso tem uma consequência social imensa, porque as pessoas estão adoecendo por conta disso. Famílias, empregos, carreiras estão sendo abalados por uma cultura pop, de cancelar pessoas de acordo com o seu erro do dia. E o pior que eu acho é o seguinte: se você for a 2/3 da turma que está chiando, está reclamando, eles nem leram o conteúdo. Eles ouviram alguém nada. Eles vão se candidatar sem ter tomado o conhecimento dos fatos, sem ter dado chance à pessoa ao contraditório. O contraditório é a garantia fundamental. Não importa se no mundo analógico, se no mundo virtual. Não interessa. Fulano não presta mais. Eu vou descartar a pessoa, como quem descarta um produto que comprou. A gente vai ter que aprender a ver esse novo momento que a gente está vivendo. E a gente tem que se preocupar com a geração que está vindo, tá? Porque a gente descobriu o problema à medida que ele entrou na vida da gente. Mas a gente tem que se preparar para educar as crianças desde na escola. Como a gente educa para a educação para o consumo, como a gente educa com a educação financeira, tem que pensar também nesse tipo de exposição. E conversar com os nossos filhos, conversar com as pessoas mais próximas e chamar atenção para esses detalhes. Porque a gente até agora falou de aspecto de personalidade. Só que a gente tem uma série de consequências patrimoniais que daí, tá? Mas antes da gente passar para o próximo assunto, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho de dados. E falar um pouquinho de dados em relação à importância deles. Veja, a maioria das pessoas, quando chega numa farmácia, quando chega no supermercado, a pessoa pergunta se você tem um cadastro. E se você responder não, ele automaticamente te pede dados e você entrega os seus dados sem perguntar o que é que você faz ou qual é a necessidade daqueles dados. Se você entra numa loja para comprar um sapato, por que ela precisa saber a sua data de aniversário? Porque ela precisa saber, o senhor não vai mandar entregar nada na sua... Tá? Então, qual é a
utilidade disso? É necessário que as pessoas entendam que os dados são a expressão de quem você é, tá? E se a gente, se relacionando com os outros, precisa fornecer informações para permitir esse relacionamento, para permitir a troca de mercadorias, de produtos, de serviços, a gente, enquanto titular da informação, tem direito de controle da informação, tá? E muita gente hoje raciocina o seguinte: não, se eu cheguei em algum lugar e eu preenchi uma ficha, entreguei meus dados, depois que eu entreguei os dados, a pessoa que recebeu faz o que quiser com aquilo e eu não tenho como impedir. Tem sim. E não precisa esperar a LGPD entrar em vigor. A gente tem a Constituição, a gente tem o Código Civil, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem uma série de normas que a gente pode utilizar na defesa na personalidade e privacidade. E se for na internet, a gente tem o Marco Civil da internet, que desde 2014 estabelece garantias de proteção de dados e privacidade, tá? Então, depositaram todas as fichas numa lei que demora a entrar em vigor e quando está chegando perto, adiam de novo. Quando a gente tem que perceber que a LGPD vai servir para reunir num lugar só todas as informações que a gente precisa para a nossa defesa, mas enquanto isso está espalhado, está disperso, mas com interpretação sistemática consegue chegar a um bom termo muito próximo do que a LGPD vai permitir a gente no futuro. Essa entrega, assim, dos dados, sem a menor resistência, fora o nosso costume, a nossa cultura, também vai para o desconhecimento das pessoas de qual é a consequência para a vida delas em retorno da utilização daqueles dados. Elas não têm, muitas vezes, o conhecimento de que aquilo será utilizado para liberar o seu crédito na hora que você procura um banco, na hora de colocar o seu currículo numa fila de emprego, na hora de estabelecer um preço para o seu plano de saúde. As pessoas não têm essa consciência de que aquele simples dado vai repercutir não somente na sua timeline, o que vai aparecer ou não, mas em aspectos que você queria ter participado e isso vai chegar pronto para você. Tem uma pergunta aqui que Perfeito, e veja, vamos pegar o... Pois não. A pergunta era uma indicação de livro. Me perdoe, eu não consegui anotar o nome de quem pediu, mas era sobre essa temática que a gente está falando. Depois o senhor, por favor, apresente indicações de obras que as pessoas estão perguntando aqui. Tá, eu posso, mas para a gente não deixar passar, veja, eu coordenei ano passado um livro que chama Privacidade, tá? Se alguém se interessar por isso, foi editado pela editora Fórum. A gente vai ter um livro só sobre a Lei de Proteção de Dados. O autor, o professor Gustavo Tependini, e a professora Milena Olivo, foi publicado pela RT. A RT também publicou um livro só sobre inteligência artificial, coordenado pela professora Caitlin Mulholland e mais alguns outros colegas, tá? Você vai encontrar também, né, livros específicos sobre o Marco Civil, livros específicos sobre a LGPD. Em setembro vai estar disponível um livro chamado Direito Civil e Tecnologia, tá? Para você ter uma ideia, artigos envolvendo de drones, a inteligência artificial, a personalidade, a outros temas que estão mudando a maneira da gente enxergar. É mais ou menos o seguinte: a gente ainda está na SOP estudando direito civil analógico, que há muito tempo a gente não aplica. Eu sou professor de contrato, quase andando como é que se faz carta por corresponder, ou como é que faz conta de pessoas que estão em cidades diferentes. E mais da metade dos meus alunos nunca pôs os pés numa agência do Correio para mandar uma carta. Porque hoje contrato é WhatsApp, né? Pois é, a gente precisa fazer isso de outra maneira ou de outro jeito. Mas antes da gente entrar na pergunta do livro, eu estava me lembrando da discussão. Ressuscitou o aplicativo FaceApp. Agora você não fica velhinho ou velhinha, você muda a sua aparência para o outro sexo. Mas veja, o que acaba acontecendo? Os termos de uso foram redesenhados. Mas os termos de uso do FaceApp não eram muito diferentes dos termos de uso de outros aplicativos semelhantes. Talvez ele caiu no gosto das pessoas, todo mundo começou a brincar com ele ficou em evidência. Mas o grande problema de um aplicativo desse acontece, por exemplo, quando eu não quero utilizar, porque eu tenho receio que vão acontecer com meus dados, mas eu tenho um amigo, eu tenho um parente que achou engraçado e pegou foto de todo mundo em casa e resolveu colocar a foto naquele aplicativo. Então, às vezes, os meus dados biométricos... Pois pronto.
Os seus dados biométricos, mesmo sem eu querer, acabam no aplicativo. Porque esses aplicativos são feitos para vender essa base de dados para poder facilitar, por exemplo, tecnologias de reconhecimento facial. Tá? E, Marcos, para que melhorar a tecnologia de reconhecimento facial? Deixa eu dar um exemplo bem objetivo. O reconhecimento facial da Samsung e da Apple não foi feito para a gente estar de máscara. E agora todo mundo sai na rua de máscara. E quem tem esses aparelhos que destravam quando você olha para ele, começou a experimentar dificuldade. Obrigou aos fabricantes a mexer na programação do aparelho. Porque quando você olha para o aparelho, ele mede a distância do seu nariz para a ponta do seu queixo, para a ponta da sua testa, tá certo? Média de olhos. E ele precisa de uma correspondência de uma série de pontos desse para poder abrir parte dos pontos estão cobertos, ele não consegue acessar. Por isso que deu tanto problema, sobretudo no mês passado. As pessoas reclamavam que iam para a rua e que não conseguiam utilizar seus telefones como estavam acostumados a utilizar. Porque a gente está sempre atrás do que está acontecendo e sempre corre na iminência de ter uma nova revolução, ter algo disruptivo, porque se criou uma, nós costuma dizer, a maior empresa de transporte do mundo não tem veículos, que é a Uber, que é a maior empresa de hospedagem no mundo não tem hotéis, que é o Airbnb. Então, o que acontece? Eu estou numa nova economia. Na economia que eu estou agora, não importa eu ter propriedade, ter patrimônio, importa muito mais a informação que eu tenho de, por exemplo, ligar você que está precisando do imóvel e eu que tenho um imóvel para alugar e estou atrás de alguém para alugar. Então, é isso que vale, tá? Eu criar ferramentas que sejam cômodas para as pessoas e que permitam tipo de interação, com uma vantagem jurídica enorme. As pessoas tentam lá as mãos e dizer assim, olha, não tem nada comigo. Se por acaso eu lhe apresentei a outra pessoa e deu alguma coisa errada, vai resolver com ela, porque eu não posso ser responsabilizado em relação a isso. Essas são as discussões judiciárias, dizendo assim, se você se beneficia da atividade, se você lucra com a atividade, de modo direto, vendendo publicidade, como é que você quer se eximir da responsabilidade quando alguma coisa dá errada? Aqui vale a teoria do risco de ser responsabilizado. Esse tema já está no judiciário. Não é questão de, o futuro vai chegar, a gente tem que se preparar. Isso eu acho importante a gente bater e repisar aqui. Eu tenho muitos amigos que dizem assim, Marcos, 5 anos eu me preocupo com isso. Por enquanto eu não preciso me preocupar não, porque não chegou. Já está acontecendo. Já... caminho. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Vocês estão ouvindo bem a gente, pessoal? Eu estou te ouvindo, tá? Te ouvindo, tá? E já tentei até trocar o rótulo 4G, já voltei, mas continua travando. Mas a estamos gente conseguindo. pode ser até o próprio Instagram. A gente vai, vamos e barrancos, mas a gente vai insistindo, tá certo? Então, acho que nos minutinhos que a gente tem ainda, eu sugiro a gente conversar um pouquinho sobre bens, tá? Na introdução que você muito precisa no início, você chamou a atenção para um detalhe. As pessoas contratam bens no mundo digital sem ter ideia da natureza jurídica do que estão contratando. Contratando um serviço e você acha que está adquirindo propriedade. Às vezes você está até adquirindo propriedade, mas uma propriedade irresolúvel, que tem como termo final a sua morte. Então não vai ter transferência para os herdeiros. Isso faz diferença, por exemplo, na hora de comprar um livro. Se eu compro um livro e coloco aqui atrás na estante, a propriedade é minha e eu tenho direito a transferir o livro para quem eu quiser. Se eu compro um livro virtual, e aí, sabe qual é o que é mais difícil, Ariane? É a questão de que cada plataforma tem uma maneira de enxergar isso. Tem plataformas que você compra o livro. Tem plataformas que você apenas tem acesso ao uso do livro. E o que é mais esquisito ainda é que tem plataformas como a Amazon que dizem assim nos termos de uso. Se eu quiser, for conveniente por alguém avisar, eu posso, por exemplo, alterar
a edição do livro que você tem, ou eu posso a que você comprou. Então imagina, por exemplo, uma edição que saiu com erro. E daqui a 10, 12 anos, esse livro vai ser mais conhecido pelo erro do que pelo livro. Vai virar uma edição de colecionador. Isso, tecnicamente, no mundo virtual pode evitar. Porque, pelo contrato que você tem com a empresa que te cedeu o direito de usar o livro e de acessar o conteúdo dele, ela pode simplesmente ir na tua página pessoal e corrigir aquela situação, sem que você diga que é a correção ou não daquilo. Então, muita gente discute que compra as coisas virtualmente e não sabe nada disso. Só que o problema é que as informações estão disponíveis. A questão é saber se você se interessa em acessar um texto enorme antes de você baixar o aplicativo que você doido para usar. Então, a maioria das pessoas prefere que raciocina que não pode alterar. E aqui as pessoas, se amanhã você abrir aqui o Instagram que a gente está usando, e o Instagram tiver mudado, deixar de usar o Instagram, ou você, apesar de chateado com a mudança, é necessário continuar utilizando a rede social que você nesse momento. Que a maioria dos grandes públicos está pensando em deixar o cada vez mais necessário para o seu dia a dia, para suas pessoais, a ponto de você são absolutamente desproporcionais, mas porque, aspas, você precisa permanecer com aquele aplicativo. Hoje estar, por exemplo, no Instagram não é necessariamente uma escolha ou uma opção. É um lugar onde as pessoas estão, os empregos, as relações econômicas. É quase uma exclusão digital, você se retirar desse espaço. Perfeito. Aí a gente já entende que a gente não está discutindo isso no aspecto patrimonial. O Instagram é um contrato e eu posso abandonar o contrato. Eu estou discutindo aqui uma necessidade de expressão, de relacionamento. Então a plataforma acaba oferecendo isso para você, principalmente no momento como a gente está vivendo agora, tem tantas opções de dados como a gente tinha anteriormente. Então, se eu tinha uma vulnerabilidade financeira, se eu tinha uma habilidade técnica, se eu tinha uma vulnerabilidade jurídica, eu passo a ter outra vulnerabilidade agora, que é do uso da tecnologia. Eu não posso ser alijado do mundo tecnológico porque eu preciso dele para me relacionar, eu preciso dele para trabalhar, eu preciso dele para sobreviver. Tá? Esses são os novos desafios da gente. A gente tem que entender que não tem nada no mundo digital que seja alheio às Aqui está travando de novo. Ele está chegando no final do tempo. Tá? Falta aqui Faltam 10 minutos, eu acho. 9. no meu relógio. A gente faz isso mais para frente de novo. Adorei conversar com você. A gente aprofundar uns pontos num dia que a internet esteja mais tanto perrengue. O que você acha? Professor, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu perdi a sua Eu acho que última não fala. Me ouviu, sugerindo que por conta da internet a gente desse por encerrada a conversa hoje e deixasse para a gente marcar mais para frente, mas com a internet poucável para a gente não ter tanta interrupção. Apesar dessa internet ter nos prejudicado, mas eu acho que foi um bate-papo maravilhoso. Deu para a gente alcançar uma série de espaços desse tema. Acho que o pessoal também gostou. Se vocês tiverem depois aí qualquer indagação, podem procurar a gente, tanto a mim, o professor, acredito que esse caminho está aberto e a gente pode continuar dialogando sobre o tema. Esse tema veio para ficar, a gente vai ter outras oportunidades também para falar,
Agradeço imensamente a disponibilidade do senhor. Eu sei que o senhor é muito requisitado, sobretudo nesse período, e nos prestigiar essa noite com esse encontro. Eu, particularmente, fico muito feliz porque é um tema que eu gosto muito. Então, obrigada também a todos que estiveram aqui com a gente. Eu não consigo registrar quando vocês entram, porque é muito rápido, mas muitos advogados da nossa subseção, muitos estudantes. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Continuem hoje à noite com a gente. A gente tem uma live com a doutora Natália também agora, falando da jovem advocacia. Hoje é dobradinha. E cuidado, né, Que bom. com o que a gente expõe. Vamos viver vamos atentar para esse outro espaço, como a gente atenta para o que a gente faz analogicamente. Lá é uma manifestação da nossa existência, é importante para aspectos pessoais e patrimoniais, e é importante ter esse discernimento para que a gente depois se surpreenda achando que comprou uma coisa, quando na verdade era só um termo de uso que permitia só o uso, você nunca tinha sido dono de nada. E a gente acaba, muitas vezes, pela falta de atenção, tendo prejuízos desproporcionais que a gente podia ter uma experiência muito mais vantajosa. Perfeito, tá? Obrigado pelo convite. E vamos ter... Eu que agradeço. Ficamos à disposição também. Um abraço a todos.